diferença. A gente sempre se preocupa principalmente com a hidratação do paciente, tem que ser sempre o primeiro ponto a ser trabalhado, a hidratação, e começar com os alimentos um pouco mais baixos em calorias, né, que não engordem tanto, os alimentos mais dietéticos, para eles pelo menos começarem a ingerir alguma coisa e perceber que ir passando assim para os alimentos normais, percebendo que aquilo não vai afetar tanto. E por isso que é muito importante o tratamento multidisciplinar, porque só a nutrição não consegue trabalhar o lado psicológico, não consegue trabalhar o lado tem que ter o trabalho do médico, do psicólogo, de todo mundo junto, porque senão a gente não consegue realmente ter adesão do paciente. Agora, doutora Gabriela, como é realizado o tratamento nutricional com essas pessoas? Sim, o tratamento nutricional ele é primeiro realmente na confiança do paciente e principalmente também questionar muito como que é feito a alimentação dentro de casa, como que é toda a família, não adianta tratar só o paciente, né? Então a gente começa primeiro com alimentação bem baixa em caloria, em baixa quantidade, baixo volume, principalmente porque eles também não podem ter um volume de alimento alto inicial e sempre trabalhar junto com a alimentação familiar dentro de casa ou do local onde ele costuma se alimentar, se é no trabalho, porque é o ponto principal. A gente tem que tratar o paciente de acordo com o convívio que ele tem, porque ele pode estar até tendo algum tipo de transtorno devido à conduta alimentar dentro de casa. Então, nós começamos sempre com hidratação, passamos por uma alimentação bem baixa em caloria, baixa em volume, e nós vamos aumentando ao pouco, até vendo conforme for a adesão do paciente, até chegar às calorias normais que ele deve ingerir. Agora, falando mais claramente, quais são as principais características alimentares dessas pessoas? Pois é, justamente, a anorexia, ela começa baixando cada vez mais o consumo de alimentos. Não são pacientes que não se alimentam totalmente, eles não têm 100% de... eles não deixam de consumir 100% os alimentos, mas eles sentem fome, eles têm um apetite, mas eles... é uma forma deles se purgar, é uma forma... E tem, assim, alguma diferença social? Por exemplo, quando você vai orientar o paciente, né? Tem, assim, porque a classe social também é uma coisa que importa, né? No teu trabalho, de você, às vezes, ter uma pessoa que está com anorexia, mas não tem condições dos alimentos que você indicaria. Como é que você faz isso? Tem uma coisa básica que todos podem ter em casa, ou seria alimentos específicos? Não, não seriam alimentos específicos, são os alimentos básicos mesmo. Mas é claro que a gente leva muito em consideração o lado socioeconômico e cultural. Quer dizer, também. Qualquer pessoa pode se tratar. Pode e deve se tratar. Mesmo do mais pobre, né? Com assim, certeza, até porque também a gente faz o tratamento em cima dos alimentos básicos, feijão, arroz, as frutas, os legumes. Pois é, frutas, entendeu? Aí que eu estou perguntando. Por exemplo, banana, essas coisas assim já entra, né? Com certeza. Certo. Principalmente porque são baixos. E voltando à questão da diferenciação da alimentação de cada um, o anoréxico ele tem essa característica de se alimentar muito pouco. O bulímico, ele costuma ter fases de compulsão. Então, eles geralmente ingerem alimentos que são altamente calóricos. Eles podem chegar numa única refeição a ingerir 20.000 calorias. É uma quantidade muito absurda, muito acima do normal estabelecido. E depois, logo em seguida, vem justamente a questão da culpa e se purgam. E a compulsão alimentar, eles realmente não têm controle sobre o que eles estão ingerindo. Eles não sentem saciedade, eles são capazes de passar horas e horas se alimentando sem sentir nenhuma saciedade. Doutora Cláudia, que razões emocionais levam o paciente a desenvolver a bulimia e a anorexia? Bom, existem as pressões sociais e existe um padrão de estético
magro, né, para hoje em dia. Então, as adolescentes, elas são levadas muitas vezes a desenvolver uma anorexia em função de um apelo já da mídia, quer dizer, revistas mostrando modelos lindíssimos, magérrimos, as adolescentes malhando muito nas academias, mães exigindo que essas adolescentes sejam magras, e isso faz com que elas vão desenvolvendo cada vez mais esses transtornos alimentares. Uhum. Que linha de tratamento você usa para tratar seus pacientes anorexos e bulímicos? Como o doutor André falou, a linha é cognitivo-comportamental, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz justamente o caminho oposto a que esses pacientes fizeram para chegar ao transtorno, né? A gente faz reforço positivo, a gente incentiva que eles comam, que eles não tenham medo de comer, que, como a doutora Gabriela também falou, eles têm medo de comer porque acham que vão morrer comendo certos alimentos. Então, a gente faz uma viagem ao contrário, né? Sempre mostrando que não vai fazer mal o que eles vão comer. Uhum. Né? No caso da bulimia, o que leva, assim, qual é a diferença, né? Porque você estava falando para o Cal ainda há pouco, do que leva emocionalmente uma pessoa a fazer anorexia. E o bulímico, né? Qual a estrada emocional que ele segue? O bulímico, ele come, né, muito, uma quantidade assim bastante grande. Mas o que? A ansiedade? Por uma ansiedade muito grande, por uma compulsão, só que ele não aguenta ficar, ele sente uma culpa muito grande por ter ingerido uma quantidade grande de comida e ele tem que botar para fora essa quantidade. Quer dizer que, na verdade, a base é a mesma, né? Porque eles querem ficar magros, só que o bulímico come, de repente, sai do controle e come. Aí sente culpa e vomita. Sente culpa e vomita. Entendi. Em função, muitas vezes, de pressões sociais, novamente, mães rígidas. Certo. Né? E vem cá, você pode contar pra gente algum caso que você já tratou? De uma anoréxica? De um distúrbio qualquer desse? Posso. Eu tive uma paciente anoréxica que chegou para mim com uma idade de 18 anos e já tinha feito assim uma terapia, uma psicanálise de 4 anos. Né? E veio tratar comigo terapia de bioenergética, onde a gente trata as emoções através de massagens, de exercícios corporais, respiração. Né? E eu comecei a perceber durante a terapia, ela chegou, ela tinha um excesso de peso. E eu comecei a perceber que ela foi perdendo peso e de uma forma muito rápida. Né? E aí eu comecei a comentar com ela, você deveria ir ao médico, porque você está perdendo muito peso. E ela, na hora, assim, tentou realmente camuflar, que era uma dieta que ela estava fazendo. E, aos poucos, adquirindo confiança na terapia, ela começou a comentar que ela estava... ela comia certos alimentos, ela estava fixada praticamente em 3 alimentos. Ela se fixou em peito de frango, em petit pois e suco de laranja. Aquilo era o almoço dela, o jantar dela, o lanche dela. Qualquer alimento fora desses 3 alimentos causava uma culpa muito grande nela e ela sempre achava que ia morrer. Ela ficava cheia de placas, assim, principalmente na região do pescoço. Olha só, sabe? Bem aqui onde passa bem na passagem do alimento, né? Uhum. E sempre com um medo muito grande. Se ela mudasse ou ingerisse qualquer coisa a mais, que a levaria à morte. Uhum. E a gente pôde ver durante o processo terapêutico que havia uma exigência muito grande da mãe, principalmente, que ela agradasse muito a mãe, que ela não negasse nada. Essa mãe era uma mãe exigente na escola, dentro de casa, uma mãe extremamente rígida. Uhum. Né? Ela foi melhorando aos poucos, foi um tratamento difícil. Então, é importante que os pais elogiem seus filhos, não sejam tão rígidos, críticos, deem sempre reforço positivo? É importante que os pais estejam sempre atentos à alimentação deles, ao comportamento, porque os adolescentes anoréxicos e bulímicos se tornam agressivos, têm problemas de humor. Tem dias que estão de bom humor, tem dias que estão de mau humor. Então, eu acho que os pais têm que estar atentos. Eles têm que estar atentos a, por exemplo, no caso das meninas, quando a menstruação suspende, né, a magreza excessiva. Quer dizer, a família tem que estar atenta a tudo isso. E esses pais muito rígidos, assim, que brigam, que criticam, que cobram, às vezes estão achando que estão fazendo o melhor para os seus filhos, né? E, na verdade, estão agravando o problema. Estão agravando o problema. Então, mostrando assim, eu não aceito você.
tá tudo errado, né? Então, como é que eu faço para agradar minha mãe? Aí começa todo esse processo, também pode ser desencadeado, então. Pode. Né? Uhum. E qual o preço emocional que esse paciente paga? Eu acho que o pior preço é o isolamento social. Né? Ele começa a se afastar dos amigos, ele começa a se afastar do convívio da família, porque ele não consegue, por exemplo, ir a restaurantes com a família, a almoços familiares, ele não sai com amigos para barzinho, nada que tenha comida. Né? Esses adolescentes ou esses jovens vão. Né? É difícil ir até um supermercado para fazer uma compra. Doutora Cláudia, qual o limite que a família pode perceber entre uma dieta comum e uma anorexia ou bulimia? Bom, uma dieta comum, a perda de peso é uma coisa mais tranquila, mais gradativa, né? Enquanto que a anorexia e a bulimia, existe assim uma perda de peso muito rápido, um emagrecimento muito rápido. Na bulimia, nem tanto, né? Mas na anorexia, existe uma perda muito rápida de peso, né? O comportamento muda, existe um isolamento, existe um não querer acompanhar a família a certos programas, né? Novamente, eu repito, quando a menina deixa de menstruar, é outra coisa que chama a atenção. Então, eu acho que a família tem que estar sempre muito atenta a isso. É importante que a família também se trate. É importante que a família faça terapia de grupo, inclusive com o paciente, né? E é importante que não haja reforço negativo da família, tipo, você está emagrecendo, você está mais magra, ou você parece que engordou, você está melhor. Você está mais bonitinha, mais gordinha, isso tudo atrapalha e dá um retrocesso na terapia do paciente. E, doutora Andréa, você tem, assim, mais alguma coisa importante? Porque eu estou vendo agora que está aparecendo também esse culto ao corpo nas academias, né? Que os meninos estão sempre malhando e fortes, mas se olhando no espelho e se achando sempre fraquinhos. Estão cada vez querendo ficar mais fortes, é uma coisa, assim. E isso não deixa de ser também um distúrbio, né? Esse tipo de comportamento é muito comum hoje em dia, né? As pessoas vivem uma tirania de normalidade, né? Que se fixou num tipo de corpo ideal, como se as pessoas não fossem diferentes entre si e não tivessem uma genética diferente, que não vai ser superada por qualquer tipo de mecanismo que a pessoa tente impor à sua vida para mudar sua estrutura corporal. Então, as pessoas têm que serem aceitas e se aceitarem como são, né, para que não haja abuso, seja de aminoácidos, que a gente vê muito. Bomba, a né? gente vê aminoácido, sobrecarga de aminoácidos, uso de esteroide androgênico anabolizante, que são drogas que fazem um efeito rápido e cujo efeito vai ser só mantido se o abuso for mantido. E se esse abuso for mantido, pode levar a sérias consequências à saúde, inclusive a morte por câncer de fígado, no caso dos esteroides androgênicos anabolizantes, mortes violentas, suicídio, em que há o uso prolongado. E o uso a curto prazo vai dar resultados apenas a curto prazo, não vale a pena esse tipo de abuso. Mas o que está por trás disso, a gente não deve esquecer, que é uma visão social distorcida do que seja peso saudável, corpo saudável, né? As pessoas estão ficando doentes para vender uma imagem de corpo saudável. Isso é um absurdo e é realmente uma doença da nossa época. Como eu falei anteriormente, a anorexia é descrita há muito tempo, mas esse ambiente é um ambiente recente. Então, e o que pode ser mudado é o ambiente. A genética a gente não consegue mudar ainda. Então, eu acho que esse ambiente tem que ser mudado. O próprio endocrinologista, a gente que atende vários pacientes que já passaram por inúmeros médicos, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas exigências junto ao paciente para não desenvolver naqueles indivíduos suscetíveis um transtorno desse tipo. Doutora Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Doutora Andréa, doutora Cláudia, muito obrigada por terem aceito o nosso convite de vir aqui para dar mais informação para o nosso público, né? E para nós, né, Cal? Isso. A você em casa, agradecemos a sua audiência e esperamos encontrá-los no nosso próximo programa. Fiquem com Deus.